Oi pessoal, a gente está vindo aqui, gravando o nosso culto, a pregação domingo passado hoje ficou com áudio muito ruim, e a gente está gravando para que tenha um áudio mais limpo, um áudio mais constante e você possa aproveitar melhor da pregação e entender o que a gente está trabalhando nessa série. Tudo bem? Então eu vou pedir também um pouco de desculpa, porque como eu estou gravando em casa, sozinho dessa vez, sem a ajuda da transmissão, eu vou olhar um pouco para baixo para me situar aqui no programa, para gravar da melhor maneira possível essa pregação. Então vamos começar a pregação hoje. A gente está trabalhando a série Isolados. Como se você já viu semana passada, nós trabalhamos a isolados de todas as pessoas, né? Isolados de outras pessoas. E agora a gente está trabalhando sobre o isolado com a natureza. A gente entendeu que o isolamento social ele trouxe tantos benefícios em relação à pandemia, no retardar a doença, não superlotar a estrutura hospitalar, mas a gente também percebeu que o isolamento social ocasionou vários problemas sociais, físicos, econômicos, políticos, e a gente está pensando nisso, resolvemos tratar dessa questão. Os efeitos da pandemia, como a gente veio falando, né, elas afetaram a saúde, pessoas doentes, pessoas no hospital, pessoas com medo de sair de casa, pessoas estressadas, aumento de consumo de bebidas alcoólicas, aumento de consumo de remédios tarja preta. Então, o impacto na saúde da pandemia não foi apenas o vírus. Vários outros impactos vieram por conta também do isolamento social que a gente viveu. Não apenas isso, houve também um impacto na economia. A economia foi afetada de uma forma a parar, várias pessoas perderam emprego ou tiveram instabilidade, redução de salário, mudaram a forma de trabalhar. Isso para alguns foi oportunidade, mas para outros também foi um momento de desespero. Houve também a crise política, onde nossos governantes decidiram, né, cada um tomar uma atitude, cada um ir para um lado, isso dividiu a população e dividiu também a ação política e a ação deles em agir de forma rápida. E isso também gerou problemas sociais, econômicos, problemas pessoais até, eu diria. Eu gosto muito desse exemplo para a gente ter uma ideia de como uma pandemia pode nos afetar, ou mesmo uma epidemia, como foi o caso da Ebola, como ela trazem problemas reais para a nossa casa. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, né, na epidemia de Ebola, em 1995, os sobreviventes relataram principalmente o medo de morrer, de infectar outras pessoas, de se afastar ou sofrer abandono nas relações com familiares e amigos, bem como estigmatização social. Os profissionais da saúde, por outro lado, reportaram sobretudo o medo de contrair a doença e ainda transmiti-la a seus familiares. Sofrimento por estarem afastados de seus lares, estresse, sensação de perda de controle e desvalorização, além da preocupação com o tempo da duração da epidemia. Quando a gente vai pensar sobre isso, a gente vai ver que já no Ebola, a gente teve esse grande problema, esse sério problema dos efeitos da epidemia, da doença, mas os efeitos colaterais dela, né? Da nossa solução, de o que ela traz para a nossa mente, o que ela traz para o nosso corpo. E isso foi afetando, por exemplo, alguns exemplos simples que eu gosto de trazer quando a gente vai falar da pandemia, são os efeitos que a gente tem na nossa casa, mudança da rotina, trabalho em casa, crianças sem escola, todo esse estresse causado, toda essa tensão de novos ares, de novas rotinas, gerou, por exemplo, algo terrível que é consequência da epidemia, consequência da pandemia de coronavírus, foi o aumento da violência doméstica. Mais pessoas em casa, mais estresse, mais problemas, tanto problemas relacionados aos filhos, quanto problemas relacionados a marido e mulher. Então, para a gente ter a ideia do tamanho do impacto disso. Mas também, se a gente for ver, a gente também teve outros problemas do isolamento, não apenas isolamento social de outras pessoas, mas a gente vai estar estudando durante essa série isolamento de outras pessoas, da natureza, do trabalho, do respeito, de bons valores e de um futuro feliz. Nós fomos isolados de tudo isso. E nada disso é para nós termos isolados, nada disso é para estar fora da nossa vida. A gente tem que estar bem ligado a tudo isso que a gente falou. Mas hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar que nós não fomos criados para viver isolados da natureza. De forma nenhuma nós fomos criados para viver longe do ambiente natural, longe de ambientes onde é uma floresta, um deserto, uma praia, alguma forma o contato com a natureza. Nós não fomos criados para viver no concreto, dentro de casa, preso em quatro paredes. E se a gente for pensar nessa realidade,
ela é algo muito viva e a gente está vivendo tendo essa oportunidade de perceber como afeta a gente. Isso já alguns pesquisadores viram quando pessoas se mudaram da zona rural para as capitais, para os grandes centros, eles descobriram que foi claro que pessoas que se mudaram para áreas com verdes viram uma grande redução na depressão. E pessoas que se mudaram para longe de áreas verdes tiveram um grande aumento na depressão. Isso aqui já revela para a gente como é natural do ser humano o ambiente influenciar na nossa saúde física, mental, saúde espiritual, no jeito que a gente está lidando com o mundo. Só o simples fato de pessoas se mudarem para um ambiente que tinha um parque, que tinha uma praça, onde elas podiam, por exemplo, ao caminho do trabalho, passarem por um caminho arborizado, com algum tipo de natureza, um riacho, alguma coisa, elas já chegavam com outro humor, com outro ritmo no trabalho. Então, ficou claro para os estudiosos que essa relação existe sim do nosso ambiente com nossa saúde física e emocional. Então, a gente foi isolado, por exemplo, nessa quarentena de tudo. Parques foram fechados, locais turísticos, estavam sem permitir pessoas irem em trilha, estavam sem permitir pessoas irem à praia. Tudo isso gera um impacto real na gente. Nós não fomos criados para ficar dentro de casa, sem poder olhar para uma natureza, para algo belo e ficar preso nesse lugar também faz mal para a gente. Mas essa não é a única pesquisa feita nessa área. Ela não é uma área vastamente pesquisada porque é uma solução gratuita. E a gente vive num mundo onde a ciência farmacêutica ela quer lucrar. Então não há por que pesquisar tanto sobre o benefício de se viver na natureza. Porém, existem algumas pesquisas. Outra pesquisa que eu gosto também bastante é uma teoria, né, que vai ser lançada por esse biólogo, a biofilia, do Edward Osborne Wilson. Ele vai pensar e teorizar sobre essa íntima relação que nós, seres humanos, temos com espaços naturais. Ele vai dizer que nós temos algo dentro de nós que nos impulsiona a viver em ambientes onde tenham outros seres vivos, onde tenham outros seres que a gente pode compartilhar, assim, né, da mesma estrutura, né, uma floresta, a savana africana, eles vão falar muito sobre a savana africana, mas é essa relação de que a gente precisa estar no meio natural. Nós não fomos criados para viver no asfalto, rodeado de prédios o tempo todo. A gente precisa desse relacionamento com a natureza. Só para a gente ter ideia, mais uma pesquisa feita pensando nessa relação e que eu acho que se encaixa muito com a realidade que a gente está vivendo, foi um estudo sobre prisioneiros que tinham a oportunidade de olhar para a natureza e prisioneiros que não tinham a oportunidade de olhar para a natureza dentro de uma instituição psiquiátrica. E se percebeu nesse estudo que os prisioneiros que tinham a oportunidade de ver o mundo natural tinham 24% de chance menor de contrair uma doença física ou mental. Então, as pesquisas, né, mesmo que poucas, mas claro que haveriam várias outras para a gente mostrar aqui, elas apontam para esse caminho dessa nossa relação que a gente tem com a natureza. E a grande pergunta é por quê? Por que será que viver no ambiente natural, por que será que se relacionar com a natureza faz tão bem a gente? E é tão necessário que nesse momento de isolamento a gente procure formas, né, mesmo que mínimas, de ter contato com a natureza. Nem que seja uma paisagem pela janela, nem que seja aquela descida rápida para ir no parque, ir numa trilha, ir na praia, nem que seja para ver, sem sair do carro, mas a gente precisa ter esse relacionamento de alguma forma. Então é por isso que a gente vai se perguntar, por que será que nós temos essa íntima relação? Quando a gente vai ler na Bíblia, hoje a gente vai focar nesse versículo, no Gênesis 2, de 7 a 8, vai dizer assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Quando a gente vai ver a estrutura bíblica, a gente vai começar com essa passagem, com a passagem da criação do mundo. O mundo foi criado e o homem foi criado dentro desse mundo perfeito, onde ele tinha um perfeito relacionamento com Deus, com sua esposa Eva, onde ele tinha um relacionamento perfeito com a natureza, onde ele cuidava. Então a gente vai perceber que nós não fomos criados para viver isolados da natureza, né? Esse isolamento da natureza não é natural, principalmente, em primeiro lugar, porque nós fomos criados em um jardim. Nós não fomos criados para viver completamente isolados. Ora, o Senhor tinha plantado, Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem em que formara. Quando a gente vai ler essa passagem, a gente percebe que na estrutura bíblica, e como as pesquisas mostram,
nós temos algo dentro de nós que nos chama para esse relacionamento com a natureza, para esse viver perfeito, aperfeiçoado, de estar junto da natureza, de ter uma íntima relação. Nós fomos criados num universo onde o mundo natural era comum para a gente, onde a gente podia se relacionar, onde a gente podia andar. E é exatamente essa estrutura que a Bíblia mostra para a gente. Nós fomos criados num ambiente de jardim e nós vamos voltar para uma cidade, jardim, uma cidade onde vai haver essa relação íntima com a natureza de benefício mútuo, não excludente, como a gente vive muitas vezes nos tempos atuais. Um texto que vai se colocar, né, dentro dessa estrutura do livro de Gênesis, lá no começo, explicando a nossa criação, é o texto de Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui, quando a gente vai ler nessa passagem, Deus está colocando o homem nesse mundo natural, no Jardim do Éden, mas não apenas isso, ele está dando ao homem o poder e domínio sobre toda essa criação e que ele tinha que multiplicar e frutificar no meio desses animais, no meio dessa beleza exuberante. Então, o relacionamento com o homem, com a natureza, era algo bom, era algo onde ele se sentia completado, onde o trabalho que a gente executava era bom e feliz e tudo prosperava nesse relacionamento. Então, quando a gente vai perceber por que nós temos falta, por que nós olhamos para a natureza e sentimos tanto gosto, é algo que é tão bom para qualquer pessoa estar no meio natural, é exatamente porque existe isso dentro de nós, esse desejo de voltar a como nós éramos nesse relacionamento com a natureza. Então a gente precisa perceber isso, porém, na história bíblica, e assim como a gente está percebendo, nós vivemos uma desconexão dessa relação. E quando a gente vai ver isso, é porque nós fomos desconectados do nosso lar. Nós tivemos essa ruptura desse relacionamento, esse isolamento desse relacionamento bom, construtivo da natureza, por conta da nossa rebelião, narrada lá em Gênesis 3, do 17 ao 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá a alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Quando a gente vai ver essa segunda relação que acontece no princípio, né? Essa relação de desconexão, essa relação de ruptura, o pecado que o homem cometeu de comer da árvore do bem e do mal, né? De se rebelar contra Deus, de dizer que não queria que Deus o guiasse, não queria esse relacionamento com Deus. Deus ele coloca o homem sobre a maldição desse pecado, dessa afronta a Deus. E essa maldição ela vai não apenas no relacionamento com a mulher, não apenas no relacionamento com Deus, mas também vai no relacionamento com a própria natureza. A natureza passa a estar com uma maldição sobre ela, e agora o relacionamento do homem com a natureza é algo predatório dos dois lados. Tanto a natureza muitas vezes vai ser contrária a nós, vai ser difícil lidar com ela, como por exemplo no Brasil, problema de gafanhoto, problema de tempestade, ventos fortes. Tudo isso que está acontecendo, a gente está vendo o próprio vírus, né, uma força da natureza que vem para nos atacar nessa relação conflituosa. Também nós temos essa relação com a natureza. Muitas pessoas não gostam do mundo natural, muitas pessoas não querem ir para a fazenda, não querem ir para uma trilha, e as pessoas vão se isolando dentro de casa por conta dessa relação que a gente tem. A gente não sabe viver bem com a natureza. Muitas vezes a gente explora demais, ou até alguns endeusam demais. Mas essa relação harmoniosa que tinha no começo, ela foi quebrada por conta do nosso pecado. E a gente não consegue enxergar nisso, e muitas vezes a gente vive uma sociedade cada vez mais presa dentro de casa, dentro de prédios, sem se relacionar com a natureza, sem aproveitar aquilo que Deus fez para nós. Então, quando a gente vai pensar no que Deus ele propõe para a nossa vida, ele propõe algo completamente diferente. Ele vai propor para a gente que nós devemos ser reconectados por Deus a esse bom relacionamento com a natureza, com o mundo lá fora, né?
E no texto de Colossenses 1, do 13 ao 20, que a gente vai ler, em Cristo Jesus ele faz essa reconexão, ele nos traz de volta para esse ambiente perfeito, para esse mundo de um bom relacionamento. E aqui está as palavras lá de Paulo à igreja de Colossenses. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois ele foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. E agora, um versículo mais importante para a gente ler. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo, ele é a redenção, ele é essa reconciliação de tudo que estava desconectado. Ele é a limpeza de toda a maldição que nós tínhamos sobre nós, desse relacionamento com a natureza. Em Cristo, ele cumpre essa maldição. Ele vive nessa terra, ele cumpre aquilo que a gente não conseguiu viver, aquilo que a gente não conseguiu cumprir. Ele toma sobre si a maldição que estava sobre a terra, que estava sobre a gente, que estava sobre o nosso relacionamento com Deus. Morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. E na sua morte na cruz, nessa sua reconciliação com o mundo, a própria natureza, no relato da morte de Jesus, ela apaga, ela chora, ela lamenta, porque ali ela está vendo tudo aquilo que está acontecendo, mas também ela sabe que ali ela tem a redenção, ela tem a salvação. Eu gosto do texto de Romanos, que Paulo vai dizer que a natureza anseia pela vinda de Cristo e pelo estabelecimento do seu reino. Ela anseia por esse viver do cristão, por esse nosso viver na natureza de uma forma reconectada, de uma forma boa, de uma forma a cuidar bem, de se relacionar bem com ela. A gente precisa entender que toda a construção bíblica, ela vai apontar para esse relacionamento que a gente tem que ter com a natureza. Cristo, ele nos traz de volta reconciliando tudo, que está no céu, que está na terra, com Deus. E para que nós tenhamos vida e para que nós aproveitemos desse relacionamento. Então é importante a gente ver e perceber que a natureza é algo prazeroso e proveitoso para a gente. Quando a gente vai ler o texto lá de Apocalipse 22, do 1 ao 3, vai ser dito sobre a cidade jardim. Então o anjo mostrou o rio de água viva, água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que é 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Quando a gente lê essa passagem, quando a gente lê esse relato dos últimos tempos, né, o relato da volta de Cristo, onde ele vai trazer uma nova cidade, a narrativa que João vai dizer é que essa cidade ela tem um rio no meio dela, um rio de água-vida. Ela vai dizer que nessa cidade tem uma árvore que dá fruto todos os meses do ano, e esses frutos eles curam, eles fazem prosperar. Ele vai nos levar à narrativa de que o Gênesis vai ser trazido de volta dentro de uma cidade. Esse relacionamento íntimo com a natureza vai ser restaurado. A gente vai ver numa cidade jardim. Então a gente precisa pensar nisso e refletir que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, de estar fechado, de estar isolado, a gente tem que procurar maneiras de se conectar com o mundo natural, de buscar ver o sol, ver a beleza de Deus nas árvores, né? Nas florestas, por exemplo. Quem vive em Petrópolis pode ver isso de uma maneira mais fácil. Mas se você mora próximo à praia, ver a praia, alguma paisagem bonita, natural, que a gente pode ter acesso. Então, exatamente pensando nisso que eu queria aplicar nisso, né? Procure uma paisagem natural onde você está. Procure, nem que seja na sua janela, olhar para os céus, contemplar a glória de Deus nos céus. O versículo que a gente leu no culto é exatamente o Salmo que fala nisso, né? Que a natureza, as obras da mão de Deus são feitas para a gente contemplar e ver Ele. Ver esse amor, ver esse cuidado,
ver essa íntima relação que Ele quer que a gente tenha. A gente tem que olhar e buscar Deus na criação, buscar ver a beleza de tudo que Ele fez ao nosso redor e ter esperança de que um dia a gente vai ver no mundo sem problema de vírus, sem problema de gafanhoto, sem problema de ciclone bomba, sem problema de tempestades, porque um dia esse mundo vai ser restaurado, a nossa relação com a natureza também vai ser restaurada. E a gente vai ver o boi pastando com o leão, a gente vai ver criança colocando a mão dentro de ninho de cobra sem ter problema nenhum, porque o mundo vai ser refeito e quando ele for transformado, né, nessa renovação, a gente vai ter essa íntima relação. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre tudo que a gente falou aqui hoje de uma forma mais breve, temos tido a oportunidade de contemplar Deus na natureza. Temos tido a oportunidade, em meio a esse isolamento, a nos relacionar bem com a natureza, de olhar, aproveitar. Claro que eu sei que muitos não querem sair de casa, mas às vezes é importante ir numa praça, olhar para o céu, olhar para o sol, né, se relacionar de alguma forma, ir numa praia, ir numa bela cachoeira, fazer uma trilha, para a gente poder ter essa ideia, esse bom relacionamento com a natureza, sentir e ver a Deus e poder orar, né, contemplar Ele. Isso ajuda nesse momento de isolamento, como a gente mostrou, né, pesquisas revelam isso, que nos relacionarmos com a natureza só vai fazer bem para a gente. Então, é isso que a gente está tentando trazer hoje aqui. Ore ao Senhor, reflita, peça para que Ele lhe ajude. Essa foi a nossa pregação, hoje de uma forma mais resumida, por conta do nosso problema que a gente teve domingo. Deus lhe abençoe, tenha uma ótima semana.